Ô, Samuca, você tem que sair daqui a pouco aí pela questão do voo, né? Mas o que que acontece? Jardim de Fora e o Cruzeiro hoje com esse debate aí, ou com essas possibilidades de Pessolano e de Tite. O que que você conseguiu apurar para a gente sobre esse novo comandante do Cruzeiro? Pois é, o Caramujo, primeiro aí sobre o Jardim, né? O Cruzeiro passou aí os últimos dias tentando Jardim de qualquer ideia de não cumprir o contrato, mas isso foi em vão. O Pedro Lourenço, né? O Pedro Júnior, o Joaquim Pinto, todos conversando com o técnico. Ontem o Paulo Pitombeira, que foi que trouxe junto com o Cajuda, o empresário mesmo do Leonardo Jardim, esteve no hotel do Cruzeiro, inclusive. Claro que todo mundo queria aí uma classificação, né, para se adiar essa possibilidade e seguir conversando numa tentativa de continuidade do projeto, né? O que era o objetivo inicial o tempo inteiro, quando você traz assim um contrato até 2026, mas o técnico seguiu irredutível até vir esse comunicado. Vamos ver o que ele vai falar na entrevista daqui a pouco. Mas a informação é que é uma questão puramente pessoal, não teve nenhuma outra questão de o Jardim exigir isso e tudo, até porque acho que o que ele exigisse neste momento, o Pedro Lourenço aceitaria. Então, vamos ver o que que é essa questão pessoal aí do técnico, e por que ele decidiu romper o vínculo que iria até o final de 2026. Uma curiosidade até, um espectador me mandou, é que o Leonardo Jardim não costuma ficar muito tempo realmente nos clubes, né? No Mônaco apenas é que ele conseguiu na primeira passagem ali ficar algumas temporadas, mas em todos os outros acho que foi o máximo aí um ano, né? Uma temporada, e infelizmente acontece isso aqui e quebra essa continuidade do trabalho. E aí o que acontece? A ficha A do Cruzeiro era o Arthur Jorge, questão salarial nem seria problema, mas tem uma multa aí altíssima, que o clube lá não abre mão, e que aí é, é uma situação bem arriscada, né? Eu vi até muitos torcedores falando, paga a multa. Primeiro que você não tem garantia também que vai chegar e vai dar muito certo, né? Você paga a multa, que é o preço de contratar um jogador, e aí, você vai fazer outra multa, e se o técnico não der certo, você vai romper um trabalho, né? Então, se não tivesse essa multa, eu não tenho dúvida nenhuma que o Cruzeiro ia fazer de tudo aí para fechar com o Arthur Jorge e por conhecer o que, que ele fez aqui no Brasil nos tempos de Botafogo, né? Mas como isso não é possível, o Cruzeiro trabalha aí com esses dois nomes e hoje está mais para ser o Tite. O Pessolano é um técnico bem avaliado, mas é um técnico mais jovem e o Cruzeiro tem um certo receio quanto a isso, né? Fez um bom trabalho aqui, mas depois, na sequência, aí, não conseguiu evoluir a sua carreira. Acho que tem muita coisa ainda para aprender. E aí vem o Tite, né? Já com um estofo, com uma bagagem bem maior. E conversando com algumas pessoas, o Caramujo, Rafa, Pedro e amigos aqui da Samuca TV, o Cruzeiro não quer ir um gringo por ir em um gringo, e principalmente português, né? O que os portugueses estão demonstrando aqui para o futebol brasileiro é que, tirando o Abel, o restante vem e o compromisso acontece qualquer coisa, ó, lá para fora, né? Então, mesmo tendo contrato. E a questão do Jardim, antes tinha uma multa contratual, depois eles conversaram e decidiram para não ter essa multa e não tem que prender também técnico com multa, porque eu acho que aí pode ser a pior ainda o processo, né? Mas então hoje o Tite, o Cruzeiro vai ter uma conversa agora no início da tarde com o técnico para ver também quais são as ideias. Já teve uma conversa com o Pessolano e essa conversa sendo positiva aí, o Tite tem tudo para se tornar o técnico do Cruzeiro. Todo mundo sabe também que existe aí uma certa rejeição, né, em redes sociais, mas o nome, a trajetória, acho que isso não tem como a gente tirar, né, de conquistas, do currículo do Tite, né? Por mais que o último trabalho no Flamengo não tenha dado títulos e não tenha
sido visto aí por muitos com bons olhos, mas é um técnico que tem uma bagagem, uma rodagem para chegar e conduzir aí o Cruzeiro ao que o Cruzeiro pensa, né? O Cruzeiro hoje tem uma base montada, o Cruzeiro vai fazer investimentos no mercado, o Cruzeiro vai entrar forte na Copa Libertadores, então a ideia é reforçar o time. Claro que saídas vão acontecer, né? Mas hoje está isso, Caramujo. O cenário atual apontando aí que se a conversa que o Cruzeiro vai ter, e é uma conversa que o Cruzeiro quer ter pessoalmente, aí não sei se o Joaquim, o Pedro Júnior vão estar com o Tite ainda hoje, para que as coisas possam ser colocadas aí no papel, né? Aí ver questão financeira e tudo. Caminhando bem, é bem provável que ele seja o técnico do Cruzeiro aí para o ano de 2026.